Mais uma vez, eu gostaria de compartilhar a palavra com o tema Jesus, com o título Jesus triunfa sobre a morte. Em Eclesiastes 3:11, o grande sábio, o rei Salomão, ele diz assim, que Deus ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3, o Salomão ele fala sobre o tempo de morrer, tempo de viver, tempo de nascer, tempo de juntar, tempo de espalhar e assim por diante. E depois ele encerra essa parte dizendo que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E a gente vê de fato esse anseio no coração das pessoas, né? A gente vê isso sendo manifesto de diversas maneiras diferentes. Então tem, por exemplo, a criogenia humana. É algo que já não é novo, né? Mas tem centenas de pessoas que gastaram centenas de milhares ou até milhões de dólares para que o seu corpo seja preservado, né? Então, a menos 150, a menos 196 graus Celsius, o corpo, ou tem gente que preserva só a cabeça, né? Para preservar o cérebro e o corpo num estado específico, para que o corpo não cristalize, né? Para que tudo isso? Para que quando a medicina avançar, quando a ciência avançar daqui a 100, 200, não sei quantos anos, e a gente tiver capacidade de reanimar o corpo humano, então eles possam viver mais. Então a gente vê essas pessoas, né, investindo para manterem o corpo preservado, porque eles têm esse desejo, esse anseio pela eternidade. A gente vê até mesmo em procedimentos estéticos, né? As pessoas elas vão ficando com o rosto cada vez mais puxado assim, né? Nada contra, assim, mas a gente vê até nisso o anseio pela eternidade, pela juventude, né? Chega até, tem um empresário, um biohacker, né? Chamam, que é o Brian Johnson, né? Que ele tem o Project Blueprint, né? Que é uma série de protocolos para que a sua idade corpórea possa diminuir. Então, ele vai ganhando idade, mas todos os índices do seu corpo possam ser jovens, né? Para que ele possa retardar a sua juventude, a sua velhice, para que ele permaneça jovem por um bom tempo, para que tenha uma longevidade. Então, tudo isso mostra esse anseio pela eternidade, que a morte não é algo que é natural, né? Mas ela veio a fazer parte da natureza humana. A morte veio como consequência do pecado. Em Romanos 6:23, diz: pois o salário do pecado, a consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós morremos por causa do pecado, porque o pecado entrou no mundo. Porque o homem e a mulher foram desobedientes a Deus, porque eles quiseram ser como Deus. E eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sei se vocês lembram, mas quando a serpente, ela tenta a mulher, o que a serpente fala: você certamente não vai morrer e você vai ser como Deus. E aí a mulher vê que o fruto era palatável, parecia delicioso, e aí ela acaba tomando o fruto e ela come desse fruto. Então, em Gênesis 2:16-17, antes do acontecimento da queda, né, Deus havia falado expressamente ao homem, antes mesmo do relato da criação da mulher. Ele diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mesmo Deus falando expressamente ao homem, e era
responsabilidade do homem, sim, passar isso para a mulher. E era a responsabilidade dos dois obedecerem ao Senhor, mas pela desobediência deles, então nós passamos a ter como consequência do pecado a morte. Né? E a morte, ela tem dois significados. Né? Tem dois tipos de morte. A morte física, né? Quando a gente não respira mais, quando a gente solta o último expiro, né? A gente não inspira mais. Então é a morte. Morte física. E tem a morte espiritual, que significa a separação de Deus. Então todos nós estávamos mortos espiritualmente. Porque estávamos separados de Deus. Nós carecíamos da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem. Né, estão apartados da glória de Deus. Da presença de Deus. Ou da manifestação da presença de Deus. E uma coisa que é certo, você pode ser ateu. Né? Você pode crer em várias religiões. Mas uma coisa que é certa é que todos nós vamos morrer. Por mais que você fuja desesperadamente da morte. Uma coisa é certa, a gente vai morrer. E uma oração que eu faço, é meio bizarro isso. Não sei como isso vai soar ao ouvido da minha filha, mas uma oração que eu faço é: Senhor, que eu esteja preparado para morrer. Uma outra ocasião eu vou explicar o que é essa oração, mas não é que eu tenho pensamentos suicidas, tá, gente? Não vai, o pessoal vai fazer campanha de oração aí pelo pastor, não é isso. Mas essa oração que eu faço, eu quero estar pronto para morrer. Ou seja, eu não me sinto preparado para morrer agora, né? Mas, enfim. Mas a morte, ela é a regra. Ela se tornou a regra, não é a exceção. Porque depois, quando eu for desenvolvendo um pouco mais, expondo as Escrituras, talvez você pense: por que tem hora que Deus ele atende algumas orações, e conforme a gente ora, e tem hora que não? Porque tem vezes que tem gente que ressuscita, que é curado de doença, é incurável, né? Considerado incurável, e tem gente que morre simplesmente. Né? Mas uma coisa que eu entendo, queria que a gente entendesse, é que a morte não é a regra. Não, é a regra. A morte não é a exceção. A morte é a regra. Se tornou a regra. Então, isso é uma coisa assim que ninguém pode fugir disso. Então, a ressurreição ela é extraordinária. A vida eterna ela é extraordinária. É graça de Deus. Manifestação do poder e da glória de Deus. A gente vê aqui, né, continuando, lembra na semana passada, quando a gente falou do servo do centurião que foi curado, e logo depois, versículo 11, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Imagina a tristeza. Era o filho único de uma viúva, né, que estava sendo enterrado. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que o Senhor se compadece da nossa dor. Então, primeiro, o Senhor enxerga a nossa dor. Aliás, o Senhor enxerga nós. Ele olha para nós, Ele olha para você e Ele enxerga você. Ele enxerga a sua dor. E aí eu fico pensando nos nossos relacionamentos, né, no cuidado na educação dos filhos de enxergar a dor. Às vezes os meus filhos, eles trazem alguma dificuldade. Desde um arranhão, né, no braço, por causa do futebol. Né, o meu filho falou: papai, machuquei aqui. Aí eu perguntei o que aconteceu e tal. Aí a vontade de falar era: é só um arranhão, vai lá dormir que vai melhorar. Mas não. Eu perguntei, né, mais detalhes, o que aconteceu. Aí ele falou que quando estava brincando com os amigos, raspou na parede e tal.
Então, eu fiz asepsia, passei o remédio, coloquei o band-aid. Né? É isso que Jesus faz com a gente, ele ouve a gente. Né? E aí, às vezes os nossos filhos, né, tem gente que tem os filhos na adolescência. Né? E aí, às vezes ele traz umas questões que a gente já sabe, a gente já passou por isso. A gente também foi adolescente. Né? E a gente já quer resolver, mas antes disso, é necessário enxergar e ouvir. O que aconteceu? Né? Mesmo que a gente já saiba qual que é a conclusão, qual que é o resultado. Ouvir, né? Às vezes as dores são infantis ou infantilizadas, mas ouvir. Né? É isso que o Senhor faz com a gente. Na vida conjugal, né? Como é que a gente pode expressar, né, como Jesus faria? Enxergar a dor do outro. Né? E é difícil enxergar a dor do outro. Porque é difícil a gente se colocar na posição do outro. Né? Tem coisas que só uma mulher consegue entender, uma outra mulher. Né? A minha esposa está no puerpério, né? Está se recuperando do parto. E ela está dedicada completamente ao cuidado do filho, né? Recém-nascido e tudo mais. E tem coisa que só ela vai entender. E eu não consigo entender completamente. E eu não consigo nem falar, eu entendo, né, o que você está passando. Por quê? Aí você fala, você não entende, né? Você é homem. Então, eu não tenho mais o que falar, né? Mas é necessário enxergar a dor. E o homem também passa por dificuldades também. Né? Eu estou usando a gente como exemplo, mas em qualquer situação, né? Situação de trabalho, uma crise na empresa onde você trabalha, com algum colaborador, ou com seu chefe, qualquer outro tipo de problema de saúde, né? A gente talvez não consiga se colocar exatamente no lugar do outro, mas a gente observar, reconhecer o outro, enxergar, isso é muito importante. Na vida eclesiástica também, frases do tipo, não, é assim mesmo e é assim e acabou. Né? Não sei se vocês já ouviram esse tipo de frase. Né? Eu ouvi muitas vezes isso em um contexto em que jovens faziam perguntas capciosas, né? Perguntas difíceis de serem respondidas. E aí tinha gente que falava assim, seja professor, diácono ou até pastor, falou, não, é assim mesmo e acabou. Você não precisa se preocupar com isso. Né? É um tipo de resposta de uma pessoa que não enxerga a dor do outro. Por que a pessoa está perguntando isso? O que realmente é aquilo que te constrange, ou o que é aquilo que realmente incomoda o seu coração? Por que você está perguntando isso? Qual foi o momento em que surgiu essa dúvida? Tem algum amigo próximo que você gosta que está passando por isso? Você está passando por alguma angústia, por alguma dúvida? Eu entendo que são coisas que Jesus perguntaria, que Jesus, a postura de Jesus, né, de enxergar, de olhar, de falar, e não só isso, mas de compadecer da nossa dor. O versículo 13 diz assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Né? Então, ele teve misericórdia dela. Ele não teve só um sentimento de dó, de, ai, coitadinha. Não, ele se compadeceu de fato dela. E ele se aproxima dela. Jesus estava com os discípulos e uma grande multidão. Mas Jesus, ele interrompe a sua caminhada, a sua agenda, para dar atenção exclusivamente a essa mulher. É o que o Senhor faz. Ele se compadece da nossa dor. E a esperança que eu tenho, me usando de exemplo também, em momentos de crise, de eu não conseguir entender exatamente a dor da minha esposa, as dificuldades, ou de algum membro da igreja, ou dos meus filhos, a minha esperança é que eu sei que o Senhor entende essa dor. Eu sei que o Senhor,
Ele enxerga a todos nós e Ele se compadece da nossa dor. Então, o Senhor enxuga e estanca as nossas lágrimas. O funeral é um lugar de choro. Na minha vida pastoral, na minha curta vida pastoral, eu atendi dezenas de funerais. Acho que não chegou a 100, mas seguramente dezenas de funerais eu atendi. Eu conheço vários cemitérios aqui de São Paulo. Assim, mas uma coisa que eu aprendi de estar presente. E assim, às vezes as pessoas pedem para eu fazer o funeral, né? Ou o velório, dar uma palavra. Então eu dou uma palavra de conforto, algo que vem do Senhor, compartilho do Evangelho, mas o que eu aprendi é chorar junto. É de estar em silêncio junto com a pessoa. Estar presente. Porque o funeral é um lugar de choro, né? O momento de enterro é um lugar de tristeza mesmo, de tristeza profunda. Mas Jesus, Ele transforma o nosso pranto em regozijo. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele diz à mulher, não chore. É algo que somente Jesus poderia dizer, né? Não chore. E o Senhor enxuga, Ele estanca as nossas lágrimas. Nós podemos buscar ao Senhor no momento de tristeza profunda. Quando a tristeza ela é contínua, ela se desenvolve para um quadro de depressão. A tristeza ela faz parte da nossa vida e é bom a gente sentir tristeza. É bom a gente sentir falta do nosso ente querido que se foi. É bom a gente ficar triste quando a gente sofreu alguma derrota. Isso faz parte da nossa vida. A gente não precisa fugir da tristeza. A sociedade hoje tem pavor de tristeza, né? Tem pavor de frustração, né? Tem pais que não querem que os filhos se frustrem e acaba gerando, paradoxalmente, muito mais frustração quando os filhos vão encarar a vida. A gente não vai estar sempre com os nossos filhos. Até o Senhor, nosso Senhor, Ele permite que nós passemos por tristeza, por frustrações, mas Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele nos consola. E o terceiro e último ponto, o Senhor Ele triunfa sobre a morte. Se a morte é uma certeza, uma outra certeza que nós cristãos temos, nós que confiamos em Cristo Jesus, que nós cremos nas Escrituras Sagradas, é que o Senhor Ele triunfa sobre a morte. Ele venceu a morte. Depois, versículo 14, aproximou-se, tocou no caixão, os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. De novo, a palavra que tem poder é daquele que tem o poder e a autoridade. No caso, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O jovem, ele estava morto. Não dava tempo de ter fé. Concorda comigo? É meio óbvio que eu estou falando, mas ele obedece diante da palavra do Criador dos céus e da terra. Versículo 15, ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Imagina a alegria da mãe. Imagina o consolo da mãe. O contraste com o sentimento terrível que ela tinha de tristeza minutos antes, após a manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus. Jesus, ele venceu a morte. Jesus venceu ao ressuscitar o menino. Aqui ele ainda não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado, mas a gente já vê o poder de Jesus sobre a morte. E Jesus, ele vence ao morrer na cruz a nossa morte e ressuscitar no terceiro dia. E é por isso que nós cremos nele. Quando nós cremos nele, não temos apenas o perdão dos pecados, mas também recebemos a vida eterna com ele.
O Senhor nos dá vida, o Senhor nos vivifica. E Deus manifestou a sua glória sobre a família enlutada no encontro com Jesus. E no encontro com Jesus, somos vivificados. A gente tem testemunhos aqui entre nós. Nesses dias foi aniversário do Kiki, né? Do Kian Tobias, que foi um milagre do Senhor, a concepção. A Nini, ela já testemunhou, né, no dia de Ação de Graças. Se você não lembra, procura no IPC Live, né, no YouTube, no canal do YouTube, culto de Ação de Graças, acho que foi do ano retrasado, se eu não me engano. Ou foi do ano retrasado ou do ano anterior. Mas ela testemunhou como o Senhor deu a vida, né, ao Kian, um milagre de Deus entre nós. A gente tem o testemunho do Jimmy, né, que ele teve 8 minutos de parada cardiorrespiratória. E agora ele está lá atrás, dormindo nos braços do diácono Mike. Né, como, através da nossa oração, né, Deus operou esse milagre. Deus manifestou o seu poder. Né. Glória a Deus por isso. Jesus, ele triunfa sobre a morte. Indo até um pouco mais adiante, até na morte de relacionamento, Jesus, ele triunfa. Porque quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele reestabeleceu, através disso, o nosso relacionamento para com Deus. O nosso relacionamento para conosco mesmo, de eu ter um entendimento correto de quem eu sou. De que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. E só por esse fato, essa verdade, a gente entende sobre a dignidade do homem, do ser humano. Né? E essa é a diferença de todo o resto da criação. Né? Eu amo os animais também. Né? Se eu pudesse, se tivesse condições, eu deixaria os meus filhos terem pets. Né? Eu não... É que eu já tenho 4 filhos para cuidar, né? Então já não dou mais conta. Mas eles pedem, pai, quero ter... E a gente pode amar os pets, mas eles não têm a mesma dignidade do ser humano. Por quê? Somente o homem e a mulher foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Só daí a gente já vê a dignidade humana. Então, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, ele reestabeleceu o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento conosco mesmo, consigo mesmo e com os outros também. E também com a criação, inclusive. Jesus, ele triunfa sobre a morte. Qual que foi a conclusão de tudo isso? Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Então, uma consequência direta da manifestação do poder de Deus é que Deus é glorificado. Não é que uma pessoa se destaca e, nossa, ele é o GOAT, né? É o Great of All Times, né? Nossa, ele é o 6'7", né? Esse é o 6'7", é o GOAT. Eu aprendi recentemente, é o GOAT na linguagem mais jovem, né? Não, Deus, ele é glorificado. As pessoas entendem que Jesus, ele é um profeta, é um grande profeta. Em Deuteronômio 18:15, diz que Moisés, ele falou assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Né? E aí, posteriormente, em Atos 3, né, Pedro, ele cita Moisés em Atos 3:22. O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Está se referindo a Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. A gente testemunhou o milagre de Deus em nosso meio. Né? Eu citei 2 exemplos. A pergunta que eu faço é: você entende que Jesus é o Cristo? Que Jesus é o Messias? Que Jesus é o Senhor, o Salvador? Teve gente do povo de Israel que viu as 10 pragas, que viu a coluna de fogo, a coluna de nuvem guiando eles pelo deserto. Eles comeram, literalmente, do milagre de Deus através do maná, através das codornizes. Eles atravessaram o Mar Vermelho, eles mesmos atravessaram o Mar Vermelho, mas eles não conseguiam enxergar a Deus como Senhor da vida deles.
Em tempos de tribulação, de tristeza, de dificuldade, eles falavam, no Egito era melhor, no Egito a gente tinha que comer. Irmãos, que a nossa vida não seja paupérrima como foi desses israelitas em particular. Por isso eu queria deixar 2 perguntas para vocês, para mim também, inclusive. Eu vejo a Jesus, o Cristo. Eu reconheço o senhorio dele, o poder dele. E a outra pergunta é, eu tenho a esperança em Jesus, o Cristo. O mais importante do que a gente ter testemunhado, né, a cura, a concepção, a ressurreição, é a gente entender que Jesus é o Cristo. E a minha oração é, por exemplo, que o Kim e o Jimmy, né, eles entendam que Jesus é o Cristo. É um dos maiores temores que eu tenho da minha vida. É que os meus filhos, é que os nossos filhos conheçam a Jesus como Cristo, como Senhor e Salvador. Essa é a minha oração desde a concepção deles, é a minha oração contínua pelos meus filhos, pelos nossos filhos. Porque não tem coisa mais importante do que isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Se por acaso você nunca fez essa oração, se você gostaria de entregar sua vida ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor. Fale com Deus agora neste momento. Fale, Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu quero conhecer a Jesus como Cristo. Toma conta da minha vida. Eu estava ouvindo testemunho de uma muçulmana, ex-muçulmana, que na pós-graduação ela encontrou amigos cristãos e a conclusão que ambos chegaram era que um deles estava errado. Porque tanto ela, muçulmana até então, quanto os amigos cristãos, eles tinham uma convicção muito forte acerca do que acreditavam. Mas a principal diferença era acerca de quem é Jesus. Os muçulmanos, eles creem em Jesus como um profeta só, como um ser humano bom, que fez coisas boas. Mas eles não entendem que ele é Deus. E aí ela falou de toda essa jornada. E ela foi ler a Bíblia, né? Os amigos foram ler o Alcorão para entender mais um sobre a fé do outro. E no final ela fez a oração, Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Mesmo não entendendo completamente tudo o que isso significava. E aos poucos ela foi falando como o Senhor trouxe entendimento completo a ela, de quem é Jesus, de como Ele é Deus, que o próprio Deus veio aqui na terra para morrer pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e nos restaurar nosso relacionamento com Deus, consigo mesmos, com a criação, com as outras pessoas. E ela diz assim, eu conheci o amor em Deus. Em Deus eu conheci o verdadeiro amor. Que essa seja a nossa confissão, o nosso testemunho. Então fala com Deus. Se por acaso você ainda não fez essa oração, diga, Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente. Se por acaso você tem alguma tristeza, alguma angústia, apresenta isso diante do Senhor. Fala, Senhor, manifesta a sua presença, manifesta o seu poder em nosso meio. Vivifica o meu coração. Oremos.